A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal Semeando Vida. E para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus te abençoe. Hoje nós queremos compartilhar com vocês o forte testemunho do pastor Alan Nogueira. Hoje, um homem muito usado nas mãos de Deus, mas que no passado vivenciou experiências fortes e muito difíceis por não querer atender o chamado de Deus. Acompanhe esse testemunho até o final e compartilhe com o máximo de pessoas e deixe o seu like. Fazendo assim, você estará evangelizando com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo deste canal que vai edificar e abençoar a sua vida. E que Deus te abençoe. Pai do Senhor, estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Alan Nogueira e tenho a felicidade de estar aqui dividindo a minha história de vida nesse canal abençoado, que é o canal Semeando Vida. Que Deus tem engrandecido o nome dele, pessoas têm sido alcançadas e o nome do Senhor tem sendo glorificado. Eu vou estar dizendo aqui, falando sobre a minha experiência, pelo meu testemunho, e creio que muitas vidas serão edificadas, pessoas serão fortalecidas. Desde já nós já fizemos uma oração aqui inicial. É difícil falar de anos e anos de vida. Hoje eu estava pensando sobre isso, fiquei até um pouco emotivo, mas espero que com poucas palavras está retratando da experiência e da grande transformação que Deus fez na minha vida. Para Ele a honra, para Ele a glória, o louvor e toda a adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu nasci em Magé, Rio de Janeiro. Fui criado ali em Andorinhas, é um vale onde eu fui criado, uma cidade, um lugar bem pequeno, e ali muitas dificuldades. Meu pai era espírita e eu nem sabia, e fui criado ali debaixo de muitas brigas no casamento. Minha mãe e meu pai tinham brigas todos os dias, e as brigas eram brigas terríveis que mexiam com o nosso emocional. Eu tenho um irmão, Darlan, eu sou o Alan, ele é o Darlan, nós somos gêmeos. E foi muito difícil essa época, até que essas brigas se tornou numa separação. Bem cedo meu pai deixou a minha casa e nós fomos criados pela minha mãe, e aí começou as grandes dificuldades, porque o meu pai, ele era muito bruto. Meu pai nos batia dando socos. Ele batia dando soco no rosto. Então eu creio, eu tive pouca convivência com meu pai, mas eu creio que essa religião dele, eles têm a família, uma parte era espírita, e ele era muito agressivo, muito brabo. Então ele batia constantemente na gente, embora nos amasse. Ele mostrava o amor dele, as preocupações. Era um pai maravilhoso, mas o estado de saúde dele, o estado espiritual dele, fazia dele de uma pessoa grossa, uma pessoa braba mesmo. E eu lembro desses momentos difíceis, e tudo começou quando eu tinha em torno de 10 anos. Hoje eu sei que é o diabo, na época eu não sabia, eu tinha apenas 10, 11, 9 anos, foi por aí, não sei se é preciso na data. E eu ouvi uma voz que disse assim: você vai ser muito rico, mas você vai viver pouco. Você aceita? E eu, como era de idade era muito novo, eu fiquei pensando naquilo alguns minutos, refletindo, e eu lembro que a minha resposta foi: não, eu não quero. Hoje eu sei que eu não aceitei um pacto com Satanás.
Eu não aceitei um pacto com o diabo, pois o meu pai servia a ele e ele veio fazer um pacto. E eu louvo a Deus porque hoje eu tenho noção das coisas. Eu até agradeço, e isso diante das lutas que nós passamos, as dificuldades e adversidades, é um grande troféu que eu carrego, de não ter cedido aquele momento, embora eu fosse muito novo, mas se Deus, o Todo-Poderoso, Ele permitiu, então é porque poderia ser feito, eu poderia ter aceitado, e com certeza, na época, ali depois 11, 12, 13, eu me destaquei muito no futebol. Então eu jogava muito bem futebol e com certeza era nessa área que ele ia me levantar, porém ia ceifar a minha vida cedo. E dali, quando meu pai partiu de casa, eu comecei eu fui criado muito preso, eu e meu irmão, e nós começamos a sair para as ruas. E aí não demorou para eu conhecer o cigarro, conhecer a maconha, conhecer a cocaína, bebidas, né, de todas as espécies. E ali comecei a ficar muito perdido, né? No início, as drogas, elas te deixam contente, alegres, né? Mas com o tempo, ela vai virando um vício, ela vai acorrentando, ela vai te deteriorando, ela vai acabando com a sua vida. E isso foi acontecendo. Eu comecei a perder a minha família, aí começou muita briga dentro de casa, eu não me entendia com a minha mãe, eu não entendia com meu irmão. Foram tempos muito difíceis, nós tínhamos a comida dentro de casa muito escassa, a gente comia ovo quase todos os dias era ovo, e muitas das vezes a gente tinha que dividir um ovo que tinha para mim e meu irmão, era um ovo só. Então por muito tempo eu comia arroz, feijão e comia banana, eu procurava banana para comer. Então foi tempos dificílimos, de muita escassez. Minha mãe trabalhava na fábrica de tecidos, então era só o salário dela, então a gente era tudo contado, era um salário bem baixinho, salário mínimo, só ela para sustentar, meu pai não ajudava. Então foi momentos muito difíceis. Quando eu fui depois morar com meu pai, ficava aquela briga entre pai e mãe, e aí eu ia morar com meu pai, e às vezes eu estava no colégio, chegava setembro, outubro, já no final do ano, eu perdi o ano, porque saía da casa do meu pai e ia morar com minha mãe novamente. E ficou nessa situação de ida e de volta. Conheci ali a família nova do meu pai, a madrasta, né? Meu pai batia na gente muito, o estado de nervos dele, e depois quando ele soube do câncer, ele teve um câncer na bexiga, e aquilo começou a deteriorar. Ele era uma pessoa muito forte, muito de saúde, e rapidamente ele secou, ele perdeu peso, ele ficou muito mal. E eu perdi o meu pai muito cedo, ele tinha apenas 44 anos. Então, jovens, na rua, perdidos. E quando meu pai morreu, eu fui morar com minha tia. Meu pai fez esse pedido para ela, fui morar em Bento Ribeiro, com a minha tia, e fiquei lá por algum tempo com ela. Meu pai era da Polícia Militar, o meu tio também era da Polícia Militar, ou seja, pessoas rígidas, e queriam o nosso bem, mas a gente queria liberdade, a gente não queria ficar ali debaixo daquela de deveres, de regras, e eu saí de novo. Eu já tinha saído de casa quando morava com meu pai. Eu já tinha saído pela rua, peguei uma bicicleta e saí pelo Rio de Janeiro sem rumo, sem direção, mas aí deu errado, eu acabei voltando para casa. Quer dizer, já estava tudo deturbado, as coisas deteriorando, quer dizer, relacionamento, família, isso já não existia. E como meu tio era muito rígido também, embora ele era uma pessoa muito boa, muito legal, a minha tia me abraçou, mas eu não queria ficar naquela situação, e eu saí da casa dela. Passei pela casa de um senhor também, que ele deu um emprego pra gente, mas a casa era muito ruim, e nós acabamos não ficando lá, e eu voltei para Andorinhas, conviver ali com meu irmão, com minha mãe. Só que durante um tempo, começou as brigas novamente, entre eu e meu irmão,
muito acirrada, disputa, negócio de jovens. E a minha mãe, eu ficava nas noitadas, fumando, cheirando, bebendo, com a vida desregrada, muito magro, até que um dia eles me botaram para fora. Eu não culpo a eles, porque era muita guerra na época, muita batalha. Eu não era fácil também, eu era uma pessoa, né, por causa das drogas, da bebida, da vida de pecado, eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento, então eu não culpo a eles, mas na época aquilo poderia ter feito um estrago muito grande no meu coração. E eu louvo muito a Deus, porque a gente conhece a palavra ali de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, fala da vida de José. E José, ele reconhece que foi Deus que não deixou que aquele estrago que os irmãos dele fez na vida de José deixasse José rancoroso, cheio de mágoa, cheio de sequelas. E ele atribui a Deus, ele dá a um dos filhos dele, Manassés, porque Deus me fez esquecer, né? Então ele atribui a Deus não ter aquela mágoa no coração, ódio, raiva, o rancor da família dele. E assim eu atribuo a Deus, porque o Senhor cuidou de mim e literalmente Deus me fez esquecer. Eu não lembrava do assunto, não lembrava do problema e ficava com aquele negócio removendo. Não, pelo contrário, eu superei essas situações, ela não trouxe isso comigo, mas isso refletia no meu comportamento. Então quando eu bebia era muito. Eu bebia até não aguentar mais. Fumar é a mesma coisa. Fumar, se drogar, é tudo muito, com muita entrega. Eu tenho isso na minha vida. Hoje eu faço a obra de Deus, eu faço com muita vontade, com muita entrega. Então como eu era dominado pelas drogas, eu fazia com muita intensidade, ou seja, aquilo acabava comigo. Eu lembro que carnaval, eu ficava às vezes 3 dias sem dormir. Eu emendava um dia no outro e debaixo de droga, de bebida, de coisas, eu não ficava um dia sem dormir e ficava direto. E aí depois, no final do carnaval, dormia um dia direto, porque estava muito cansado, muito exausto. Mas foram tempos dificílimos. A gente falar assim em poucas palavras, foram dias que pareciam que eram anos, né? O tempo não passava. Eu precisava me drogar, eu precisava beber, eu precisava me prostituir para poder esquecer o momento que eu estava vivendo. Sem pai, largado, na rua. E aí eu fui para as ruas, virei um mendigo, literalmente. Eu fumava, eu pegava guimba de cigarro na rua. E aí fumava aquela guimba de cigarro. Eu dormia nas ruas, eu dormia debaixo de marquises. Eu já dormi no mato várias vezes, no mato mesmo. Eu dormi na rodoviária Novo Rio. Eu procurava a rodoviária porque era um lugar mais seguro. Então eu ficava sentado ali na cadeira com tudo que eu tinha era uma bolsa na mão e mais nada. Se eu fosse para a direita, tanto faz. Se eu fosse para a esquerda, tanto fazia. Então isso é uma coisa que eu louvo a Deus por estar aqui com essa oportunidade de trazer esse testemunho, porque são poucas pessoas que sobrevivem a essas coisas, né? Muitos ficam pelo meio do caminho, muitos morrem, muitos são mortos, né? Porque entram por caminhos errados e não tem a chance de estar aqui falando as maravilhas de Deus. E eu quero já deixar um recado aqui, se você tem alguém da tua família que está preso, está cativo, está no lamaçal do pecado, está nas drogas, nas bebidas, no cigarro, na maconha, não interessa onde seja a área, Deus é poderoso para mudar. Deus é poderoso para transformar vidas. E eu quero declarar isso porque eu sei que tem um impacto. Porque uma coisa é a gente ler a Bíblia e falar das maravilhas que ali existem, e eu creio em todas elas. Todas elas ali são verídicas, são reveladas, segundo
2 Timóteo 3,16, de toda a escritura divinamente inspirada é útil para redarguir, corrigir, repreender, instruir, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós sabemos que aquilo é verídico, mas outra coisa é você falar das experiências próprias, daquilo que Deus fez na sua vida. Então eu falo com todas as letras e com toda certeza, Deus pode mudar a sua vida, ou alguém da sua casa, ou alguém da sua família, e eu quero declarar que através desse testemunho aqui, pessoas serão alcançadas e dirão aqui nos comentários que Deus alcançou, que Deus salvou, que Deus libertou e que Deus transformou, porque é nesse Deus que nós cremos, um Deus de transformação, um Deus de maravilhas, um Deus que levanta quem está caído, um Deus que fortalece quem está fraco. Eu lembro de Paulo, que Deus o visitou e Ananias disse, isso aí não vale nada, isso aí não presta. Ele não falou nessas palavras, mas era isso que ele queria dizer para Deus, quando Deus foi até Ananias e disse que ele ia visitar a Saulo e Deus ia curar Saulo. Saulo perseguiu muito a igreja do Senhor e agora Deus estava usando um crente, Deus estava usando alguém que ele perseguiu, o povo que ele perseguiu para poder curá-lo, para poder pôr a mão sobre eles e curá-lo da cegueira, para a honra e glória do Senhor. E a Bíblia diz que Deus falou para Ananias, vai, porque para mim é um vaso escolhido nas minhas mãos. Então tem pessoas que não têm nenhuma expectativa de melhora, tem pessoas que estão no fundo do poço, mas acredite, Deus é poderoso para salvar e transformar essas vidas, porque hoje eu estou aqui para testemunhar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu vou estar falando mais na frente das maravilhas que Deus tem feito. E ali eu ficava na casa de um, na casa de outro, eu ficava nas ruas, passando fome, vários dias sem comer nada, sem tomar banho. Eu fiquei um bom tempo nas ruas. Um amigo entre aspas, né, mas que se drogava, que bebia, que fumava comigo, estava em São Paulo. E uma pessoa, vou entrar em detalhes, mas umas pessoas da minha família me deram uma passagem só de ida para São Paulo. E eu chegando lá em São Paulo, eu fui morar nos quartinhos, era o endereço, e era para me procurar uma pessoa. E quando eu cheguei lá, essa pessoa foi eu lembro que era muito frio, eu cheguei lá, aí dá vontade de chorar um pouquinho, né? Cheguei lá, era 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e quando eu desci, um frio terrível. Quer dizer, aquilo tudo na cabeça, sendo rejeitado pela família, rejeitado pelos meus primos, rejeitado por algumas pessoas, né? Eu quero destacar que minha tia Dalva, uma grande pessoa, não é evangélica, mas eu creio que um dia vai ser, me abraçou, cuidou de mim. E depois de muitos anos eu cheguei para ela, falei da situação, e ela disse para mim, por que você não voltou para minha casa? Né? Mas o diabo cega a gente, né? E eu não tinha essa noção de que eu poderia voltar, e mesmo porque eu tinha saído, então houve uma ingratidão, houve uma precipitação. Mas eu cheguei em São Paulo, um frio tremendo, e eu procurei esse lugar, era um lugar assim, bem humilde, tinha uns quartos. O rapaz me recepcionou, ele tinha uma aparência esquisita, e ele falou, deixa a bolsa aqui, vamos ali comigo. E ali já tinha laço do diabo preparado para a minha vida, mas hoje eu sei que Deus me guardou, porque ele me levou para uma rua e de repente ele pulou o muro. Quando ele pulou o muro, ele foi e pegou uma bolsa de dentro de um quintal, de um jardim, e botou dentro do short e saiu comigo. Ou seja, ele estava voltando para pegar um fruto de um assalto, de um roubo. A bolsa ele jogou, quer dizer, eu poderia ali ser pego e já ser preso sem ter culpa no cartório. Então essas coisas acontecem quando você não tem Deus no seu coração, você está no lamaçal do pecado. Quero destacar isso, que um abismo chama outro abismo, né? Ali depois eu não fiquei lá. Quando eu vi essa situação, eu saí, embora eu já tinha roubado também, pequenos furtos, né? Eu cheguei a cometer drogas, bebidas, mas esse tipo de furto, assim, de pegar bebida de pessoas, assim, de bolsa, eu nunca tinha feito. Então eu me separei dele e fui procurar um amigo que eu soube que estava lá em São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, esse rapaz, ele se revelou homossexual, mas ele não
não me assediava, ele era uma pessoa de bom coração e me levou para uma casa em São Paulo, no bairro de Santana. Eu lembro que eu peguei o metrô, eu cheguei antes disso, dormi várias vezes na rodoviária do Tietê. E mesma coisa, uma bolsa do lado e sem direção, sem rumo. E eu, e alguns dias ali, o estado em São Paulo ficou muito ruim, muito ruim. Quando eu estava em São Paulo, eu comecei a piorar. A minha cabeça começou a... eu comecei a ficar desnorteado da vida. Eu com uma aparência muito ruim, parece que, eu não sei se também era coisa na minha cabeça, mas a muitos metros de distância, quando eles me viam, eles já viravam o rosto. Já viravam para não ter que passar por mim, ter que ajudar em alguma coisa, eu não sei. Então aquilo tudo mexia com a minha cabeça. Então eu fiquei tão ruim, que eu comecei a olhar para as paredes e falar com as paredes sozinho. Eu lembro disso. Eu lembro que no momento de que eu fazia isso, de uma certa forma eu queria chamar a atenção. Porque eu não conversava com ninguém, eu não falava com ninguém, eu não tinha ninguém por mim. Eu não tinha onde reclinar a cabeça. Eu não tinha onde, não tinha ajuda de espécie nenhuma. Então aquilo começou a me perturbar. E eu não fiquei doido por um triz. Porque as pessoas estavam passando para lá e eu virava a parede e conversando com a parede. Eu lembro disso, quer dizer, Deus permitiu a sobriedade de eu lembrar, só que eu não tinha certeza por que eu estava fazendo aquilo. Amém? Eu estava fazendo aquilo como se fosse uma coisa normal, mas não era. Talvez eu quisesse chamar a atenção de alguém conversar comigo, alguém parar, alguém conversar comigo, mas isso não ocorreu. E aí eu encontrei esse amigo, entre aspas, esse amigo, e ele me levou para uma casa de uma senhora. E essa senhora, eu não lembro o nome deles, não lembro o nome de ninguém, porque faz muito tempo isso, e as drogas tiram muito a sua memória, né? Eu atribuo muito isso às drogas, então eu esqueci de muita coisa, mas em nome sequer, então não dá para falar, e é até bom, né, não ficar falando, porque eu lembro de um amigo, foi o William, esse amigo que me levou para lá foi o William. Mas essa senhora, já tinha uma casa em Santana, e ela era mãe de um grupo famoso da época, um grupo de rock ou de samba, alguma coisa assim. E ela era sozinha, ela se drogava muito. E para a casa dela ia muitas pessoas para se drogar. E eu fiquei lá, fui morar com ela. Esse amigo conseguiu para mim, tinha vários quartos. E ali eu conheci uma mulher e eu tive relacionamento com ela. Então ali foi a porta de entrada para o tráfico. Foi ali que eu entrei para o tráfico de drogas, porque eu estava nessa casa e um preso que saiu em liberdade condicional, ele foi morar lá. Era uma casa grande de vários quartos. E ele começou a levar pessoas para lá. E começou a montar o tráfico. Era numa casa, não era em cima em morros, não. Era numa casa, num bairro, no asfalto. E ele começou a levar pessoas para lá. As pessoas chegavam com armas, chegavam com 28, 38 na época, era muito pouco pistola. E as pessoas botavam as armas em cima da mesa e iam jogar ronda. Alguns iam tomar pico na veia. Quer dizer, era um lugar bem tenebroso. Eu tinha muito medo de agulha, foi por isso que eu não tomei os picos na veia. Eu ficava na cocaína, na maconha, e ali eu chegava a fumar 17 baseados por dia. Porque tinha muito, o pessoal era do tráfico, então era uma casa que onde você colocava a mão, você ia na estante, tinha maconha. Você ia no sofá, tinha maconha. Era tudo, ficava assim, né? Era só enfiar a mão e você achava cocaína. Eles me davam pedras desse tamanho, para eu bater no prato, então eu esquentava, batia, e aí dava para eles. E aí quando eles não queriam mais, o que sobrava era meu. Então eles me chamavam de carioca, e eu
fiquei ali, bem, para aquele tempo, para a situação que eu estava vivendo, desamparado, né? Então, para mim ali estava tudo bem. Pelo menos eu tinha uma casa, pelo menos eu tinha as drogas que tanto eu queria na época. E só que chegou um tempo que essa senhora, que era a dona da casa, ela era uma pessoa de idade. Nessa época eu era novo e ela começou a querer ter relações sexuais comigo. E a situação ali ficou difícil, porque a gente começava a expandir e chegava caminhão cheio de maconha com tabletes enormes. E a gente descarregava aquele caminhão e levava para trás da casa. Tinha um jardim e a gente botava tudo lá e era sacado com plástico. Então eu estava ali embaixo ali e as bocas de fumo ligavam e a gente ia de moto entregar aqueles tabletes. Ou seja, eu sei que a polícia de São Paulo é muito firme, né? Era uma polícia muito braba. Quer dizer, quantos mil livramentos que Deus me deu. Era todo mundo armado. Se tivesse alguma discussão, ia morrer muita gente. Se a polícia batesse, não tinha para onde correr. Então eu vejo, e hoje, há pouco tempo, Deus falou comigo de uma maneira muito forte. Ele falou: quem você pensa que te livrou naquela época? Porque a gente não tem noção disso, né? A gente está longe de Deus, a gente não conhece a Deus, então a gente nunca imagina que Deus está guardando a gente nessas situações. Mas hoje, sóbrio, né? 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. A gente tem a noção que se Deus não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. E Deus não te guarda, meu irmão. Então, ouve isso: Deus não guarda o teu filho que está nas drogas, na bebida, na prostituição. As pessoas da tua família, quando elas vêm para Deus, não para Jesus, mesmo estando lá, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra, Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está livrando. Eu queria que você recebesse essa palavra profética sobre a tua vida. Você mãe, você pai, você que está chorando pelos teus filhos, você que não dorme direito, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando a tua família. Eu declaro isso pelo poder do nome de Jesus. E o Salmo 46:10 diz: aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. E ali eu já estava muito envolvido. Então eu sabia na hora que as drogas chegavam, eu sabia na hora que as drogas saíam. E quando você entra numa situação dessa, para sair não é fácil. É a coisa mais difícil. E eu ali naquela situação, aquela senhora me forçando para ter relações sexuais comigo, eu fui, eu creio que foi a mão de Deus nessa época. Eu cheguei diante do homem lá que era a cabeça, que era o que organizava tudo, que estava na frente das coisas, e falei: olha, a situação é essa, essa e essa, ela está querendo fazer relações comigo, eu não quero, e eu vou embora. Então ali Deus me guardou, porque Ele poderia ter me matado, então poderia ter mandado alguém me matar, porque eu estava saindo do tráfico, e sair não é fácil, porque você leva informações. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Aqui eu tô resumindo o testemunho, até porque muitas das coisas a gente esquece, mas são as coisas mais que eu lembro que foram mais graves, né, ou mais importantes, que sei que vai impactar vidas, que vai tocar em corações de pessoas que têm os filhos, alguém da família que está passando por esse processo. Eu te peço, não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, porque Deus tem obra para fazer, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Eu voltei para o Rio de Janeiro, e ainda com drogas, com bebidas, com as mesmas coisas, eu comecei agora a trabalhar. Eu cheguei a trabalhar tirando fotos, eu fazia quadros de crianças, depois eu fui trabalhar com o Senhor, com parte de cosméticos, e ali eu tive uns altos e baixos, né? Eu quero salientar que em toda essa história minha, eu conheci os altos e os baixos. Dentro desse tempo eu morei em Copacabana. Então tinha vezes que eu estava lá em cima e tinha vezes que eu estava lá embaixo. Eu acho que isso é a vida do cristão, né? A vida do cristão, ela tem que estar sempre na dependência de Deus. Então eu comi em lugares bons,
Eu tive vida também, depois eu fui morar no Meia. Então isso eu não sei explicar, não sei detalhar a época direitinho, mas eu conheci o lado bom, o lado de ter uma situação melhor, até carros, e muitas das vezes com dinheiro que não era lícito, e tive o fundo do poço, que foi virar mendigo, tráfico, e ali eu já não aguentava mais a minha vida. Voltei para o Rio, e no Rio, depois de algumas insistências, eu conheci minha esposa, a Rose, né, que nós casamos, mas antes de casar nós brigávamos muito. Ela ficou grávida, meu filho Tiago, hoje 27 anos, meu filho uma bênção. A minha esposa está aqui hoje, que ela está de férias, e meu filho Tiago, ele está trabalhando, graças a Deus está na igreja, ele é uma bênção na mão do Senhor. Meu filho eu amo muito, minha esposa eu amo muito, que Deus abençoe a todos, porque a família é o alicerce de toda pessoa, né? Hoje eu tenho uma família que o diabo me roubou lá atrás. Então, eu conheci minha esposa, nós brigávamos muito. E o meu irmão, o Darlan, ele foi ungido a pastor. E ele começou a orar pela minha vida. E eu lembro que eu morava em Irajá, e ele chegava de madrugada, ele tocava o interfone, e eu estava lá cheirado, eu estava muito mal, mas não queria dar o braço a torcer. Eu não queria dizer que eu estava muito mal. E ele tocava o interfone, eu falava, quem é? Ele falava, o Darlan. E eu dizia assim, já vem esse crente para me apurrinhar. Já vem esse crente para me encher minha paciência. Mas isso era uma coisa do exterior, porque por dentro eu estava todo quebrado, estava todo arrebentado. Eu precisava de ajuda, eu precisava de socorro, as drogas me consumindo, meu casamento acabando, muitas brigas, queriam fazer baixo-assinado no meu prédio para me botar para fora, porque eu chegava e brigava, batia as portas, fazia acontecer, ninguém aguentava mais, né? E eu lembro que uma vez o meu irmão chegou na porta da minha casa e eu disse, um dia eu vou ser isso que vocês falam aí, um vaso na mão de Deus. Eu nem sabia o que eu estava falando, mas eu vi eles falando vaso para cá, vaso para lá, vaso para cá, vaso para lá. Eu falei, um dia eu vou ser isso. E eu tinha muito na minha mente que se um dia eu fosse evangélico, eu ia ser de verdade. E isso, graças a Deus, aconteceu, né? Eu comecei para a igreja, eu comecei a frequentar o culto, foi eu que comecei primeiro, não foi minha esposa. E ali, meu irmão evangelizando, e quando eu cheguei na igreja, eu senti uma presença tão boa, eu ficava tão leve, eu ficava tão alegre, mas quando eu saía de lá, as lutas se intensificavam. Eu fumava muito, eu fumava um cigarro atrás do outro, eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era fumar, primeira coisa, eu já procurava o cigarro e fumava. Quando eu bebia, eu acendia o cigarro no outro. Como eu disse, era muito intenso em tudo que eu fazia com muita intensidade. E aí, eu fiquei naquela luta, naquela guerra, eu ia para o culto, me sentia muito bem, Deus me deu um dom logo no início, eu não era nem batizado, até que eu olhei para o dirigente do culto, e eu vi Deus me mostrou uma estátua da Nossa Senhora da Aparecida na frente dele, do tamanho dele. E eu não sabia, eu cheguei para ele e falei, olha, eu estava sentado ali, e eu nem sabia como me apresentar, não tinha noção de nada, né? Que Deus, nos 9 dons, Coríntios 12, fala dos dons espirituais, e um deles é de profecia, que está inserido visão e revelação. E eu disse para ele, eu vi uma imagem de Nossa Aparecida na tua frente, do teu tamanho. Aí ele virou para mim e falou assim, isso é porque as pessoas vêm aqui atrás de visão, revelação, e estão me idolatrando. Quer dizer, ali já mostrava a igreja, né, fraca, né? A igreja tem que buscar a Deus, buscar o Senhor e Salvador Jesus Cristo.
mas eu com poucos dias Deus já estava me dando dons, quer dizer, Deus acenando que tinha uma grande obra na minha vida. Mas quando eu saía da igreja, vinha a perturbação, a luta, eu fumava, e eu fiquei nessa guerra. E eu quero chamar a atenção para você que fica dentro da igreja e sai, fica dentro da igreja e sai. Isso é um perigo muito grande. Porque às vezes você está no início de caminhada e você não tem a noção da obra que Deus tem na tua vida. E você põe isso em perigo. Quando você começa a caminhar, o diabo já sabe que Deus tem obra na tua vida. Então ele vai tentar te ceifar a tua vida. Então você que está ouvindo, você que está vendo esse vídeo, tome uma posição com Deus. Eu saía de lá, ia já assistindo o culto, tocado por Deus. Eu vi a palavra, o pastor dizendo, olha, se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E aquilo me alertava, aquilo me deixava desesperado, né? Porque tem que ser assim a palavra de Deus tem que ser de confronto, a palavra tem que trazer o pecador a largar o pecado. Calaba sub como a nagácia, bendito seja o nome do Senhor. Esse evangelho, aleluia, que estão pregando hoje, coach, de botar as pessoas para cima, mas não confronta o pecado, isso está equivocado. Hoje nós temos uma igreja fraca, uma igreja precisando de ajuda, precisando de um avivamento, porque os homens de Deus perderam a coragem e hoje não pregam o que tem que ser pregado. Então aquilo me confrontava. Aí eu saí para Vaz Lobo, numa padaria. A padaria era uma padaria grande, mas tinha a área que as pessoas ficavam bebendo. Então tinha um corredor bem estreito assim e longo, com vários bancos e o balcão. Então dá para ter uma noção, corredor estreito, grande, cheio de bancos e o balcão. Então você entrava ali, você pedia cerveja, eu ficava ali bebendo e já indo na igreja, sendo incomodado pelo Espírito Santo. Até que um dia, quando eu cheguei, tinha um homem sentado lá no final, mas lá no final, de frente para cá. Só tinha ele, não tinha mais ninguém. E quando eu entrei, eu fui para o meio do balcão e fui levantar a mão para pedir uma cerveja. Quando eu levantei a mão, entrou um homem possesso, com uma pistola na mão, cromada, e dizendo para aquele homem que estava lá no final, eu não disse que eu ia te matar, eu não disse que eu ia vir te buscar. Quem é que estava no meio? O rebelde, o desobediente, que já estava sendo tocado por Deus, mas não deu crédito. E naquele hora ali me deu pânico, porque quando você está no erro, quando você está na rebeldia, você paga um preço muito grande. Ali me passou um filme na hora, mas passou um filme mesmo. Eu lembrava do pastor pregando, olha, se você morrer, você vai para o inferno. Então o medo bate, o desespero bate. E eu lembro que aquela voz ficava no meu ouvido. E numa fração de segundo, eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me livrar daqui, eu vou te servir. Se o Senhor me livrar dessa situação aqui, eu vou te servir, nunca mais eu vou sair. Só que quando eu falei isso, eu virei, eu lembrei assim, eu falei, pô, mas eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada com esse problema deles, eu vou embora. Quando eu quis sair, o cara que estava com a pessoa falou, não sai daí, fica daí. Quer dizer, você entra num processo e quer sair. Mas você teve a oportunidade de não entrar. Você teve a oportunidade de não fazer a coisa errada. Você teve a oportunidade de tomar uma posição para Deus. Agora, quando o processo vem, tu quer sair, não pode, meu irmão. Não pode. E aí, eu falei com Deus novamente naquela situação, eu me bateu um desespero, com ele com a pistola na mão e o cara lá atrás de mim, e eu no meio, sem ter nada a ver com aquilo, mas era Deus me botando contra a parede. E aí, vai me servir ou não vai? Que isso não aconteça na tua vida, que você abra teu coração, louvado seja o nome do Senhor para servir a Deus, que não seja preciso você passar por uma situação de morte, para você poder ir para os braços do Pai e você servir a Deus. E ali eu comecei a clamar a Deus do meu jeito, de repente, para a honra e glória do Senhor Jesus, a família dele chegou. Porque eu falei com Deus, me livra disso daqui. E a família dele chegou e falou, oh, não faz isso não, você vai acabar com a sua vida. E ali, graças a Deus, o cenário tomou uma outra proporção, acalmou o coração dele, eu pude sair dali, eu fui direto para a igreja e ali confessei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Estou há 23 anos servindo a Deus, nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais me droguei, nunca mais teve problemas. Para a honra e glória do Senhor, Deus alcançou com mão forte, com mão poderosa, e fez do meu ministério um ministério muito forte. Um ministério, louvado seja o nome do Senhor, de curas, de milagres, de sinais e de prodígios. E eu queria chamar a atenção isso para você. Porque você passa a ver um mendigo, você não dá nada por ele, mas amanhã ele pode ser transformado e ser um canal de bênção para a tua vida. Você não sabe quem está ali por trás daquela pessoa. Ali tem um ser humano e Deus ama muito. Não faça acepção de pessoas. Porque ali pode ser um instrumento de Deus. Os maiores instrumentos de Deus estão na droga, estão nas drogas, no crack da vida, na prostituição, no espiritismo. E eu quero declarar que Deus vai salvar e vai libertar. E o meu ministério Deus levantou com muito poder e glória de curas e libertações. Eu já orei, Deus curou cego, surdo, mudo, AIDS, câncer. Isso é um atrás do outro. São vários testemunhos. Eu tenho redes sociais com vídeos gravados, síndrome de Guillain-Barré, AIDS. Deus já curou até médicos com AIDS, pessoas que tinham AIDS e foram curadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Câncer, vários cânceres. Eu tenho membro na igreja hoje que tem laudos antes e depois constatando que foram curadas, e Deus operando. Agora há pouco tempo, agora eu saí para pregar e Deus curou uma senhora de leucemia, câncer no sangue, né? E muitas almas são libertas, são transformadas pelo poder de Deus. Eu ganhei muitas almas para Jesus, muitas almas para o Senhor. E eu quero deixar essa palavra para o teu coração, que há esperança. Deus tem uma obra para realizar em alguém da sua família, da sua casa. Pode estar no último estágio, pode estar no lamaçal do pecado. Deus quer transformar. Deus fez uma obra muito forte na minha vida. Deus me provou igual ouro no fogo. Logo que eu confessei a Jesus, comecei a andar, Deus começou a bradar com dons, com unção, com autoridade. Eu, na Assembleia de Deus, em Vista Alegre, pastor Jário dos Anjos, um grande homem de Deus, ali fui forjado a servir ao Senhor em excelência, e Deus começou a provar a mim e minha esposa, e Deus provava muito na área financeira. E chegou um tempo, depois ali que nós casamos na igreja, casamos nos papéis na igreja, estávamos servindo a Deus com excelência, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando muito a Deus. Eu tenho um ministério muito intenso, fazendo campanhas no monte. Eu fiquei 10 anos subindo no monte, irmãos. 10 anos, 120 dias de campanha no monte. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: você faz campanha no monte? Eu faço. Quantos dias? 120. Ela: o quê? Porque as pessoas não têm esse hábito de fazer campanhas extensas. Mas é a chamada na minha vida, porque é uma chamada espinhosa de libertação e de curas. Eu sempre passei muita perseguição, muita luta. Então eu fazia campanha de 120 dias. Eu morando em Irajá, eu ia para Jacarepaguá, para o Monte Cardoso Fonte. Nesses processos eu ia com o dinheiro da passagem da ida e da volta. Não tinha dinheiro para beber uma água. E chegando lá, um lugar onde um ponto final do ônibus, eu pegava o último ônibus aqui, 11 horas, meia-noite. Chegando lá, eu andava até o monte e depois orava à madrugada e vinha no primeiro ônibus no outro dia, 4 horas da manhã. E 120 dias, acabava a campanha de 120 dias, eu descansava 10 dias, começava outra de 120. Descansava 10 dias, começava outra de 120. E quando eu não fazia de 120, era de 90 dias e de 60. Era no mínimo 60 dias de campanha. Então isso foram anos e anos nessa rotina, nessa busca incessante para Deus operar. Então, como é muita busca, também tinha muitas lutas. Eu dirigia cultos. Onde eu dirigia cultos, Deus levava as pessoas manifestadas aonde eu estava dirigindo o culto. De repente eu estava dirigindo, chegava a pessoa manifestada na frente do culto. E ali eu expulsava aqueles demônios, aquelas pessoas aceitavam Jesus e o nome de Deus era glorificado. Ou seja, um ministério muito espinhoso. Porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos num tempo da igreja que não cai mais demônio nas igrejas. A maior dificuldade hoje, antigamente, o problema
é que não tinha sinais. Agora piorou. Nem demônios caem mais. Então, você tem um ministério que Deus levava os demônios manifestar nas pessoas no culto, não quer dizer, elas não vinham convidadas. Elas não vinham ali porque queriam, mas Deus trazia as pessoas possessas, manifestadas na frente do culto. Eu ia lá, expulsava e o nome de Deus era glorificado. Mas por isso vinha muitas batalhas. Então chegou um tempo, Deus me separava para a obra, me tirava de emprego, me tirava de trabalho. Passamos dificuldades, eu e minha esposa, para poder pagar aluguel. Às vezes nós ficamos muito tempo sem pagar aluguel. Eu quero salientar aqui que em todas as situações que nós tínhamos dificuldade, no final nós pagávamos. Deus honrava, né? Nós ficávamos às vezes 8, 10 meses sem pagar aluguel, mas aí Deus nos dava uma vitória na causa da justiça, minha esposa. Deus operava e a gente lá e acertava tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas foi tempos difíceis, que era muita vergonha e muita humilhação dentro do Evangelho, né? Porque quando você tem uma chamada, você tem que passar pelo processo. Deus me lapidava. Chegou um dia que Deus separou eu da minha esposa, mas não foi problemas de casal, foi de ordem financeira. Então não tinha como mais pagar os aluguéis, pagar a casa, sustentar. Ela foi morar com a irmã dela e ali Deus foi me provar dentro de um barraquinho, meu irmão. Eu fiquei num barraco, é um barraco, não era na comunidade, mas era um barraco, uma tele-eternite bem baixinha, não tinha janelas e cheio de rato, lacraia e barata. Eu ainda fui para lá com um carro e eu trabalhava na Telemar e não demorou, eu fui mandado embora. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque antes de ser mandado embora da Telemar, eu fui sequestrado por traficantes. Eu não sei bem o lugar ali, eu acho que era Vigário Geral. Eu trabalhava para a Telemar, eu fui consertar um telefone, estava perto de um poste e um rapaz passou perto de mim, aí subiu, quando voltou, ele me mostrou, estava com uma pistola na calça e ele falou, entra dentro do carro. Eu lembro hoje, era um Santana azul, eu entrei dentro do carro da Telemar que eu estava dirigindo. Ele me botou para dirigir o carro e ele sentou no banco de trás e ficou com a pistola apontada para mim. E chegou um certo momento, ele começou a mandar, vai por aqui, vai por ali, eu não conhecia nada lá, era um lugar novo onde eu estava trabalhando ali, nas ruas. Ele falou, para aqui. Quando ele falou, para, ele assumiu o volante e mandou que eu abaixasse a cabeça no banco de trás, no assoalho, mas que eu colasse a cabeça lá embaixo, com o rosto para o assoalho, para o chão. No banco de trás, só que eu não obedeci a ele. E quando eu olhei para ele, eu já estava decidido a fazer uma das duas coisas: ou eu ia tomar a pistola dele, ia tentar tomar a pistola dele, ou ia pular pela janela. Uma das duas coisas eu já estava decidido a fazer. Foi quando ficou naquela situação, ele fala, desce, desce, eu não descia, ele abaixa a cabeça, eu não abaixava. Aí até que ele falou, olha para trás. Quando eu olhei para trás, estava chegando um carro cheio de traficantes, tudo com fuzil do lado de fora, que estava dando cobertura para ele. Então quando eu olhei e eu vi aquilo, eu falei, aí agora não tem como, né? Aí eu tive que baixar a cabeça, mas eu não ia fazer. E ele me levou, ele me deixaram num cativeiro por um tempo, isso era mais ou menos 11 horas da manhã, e eu fiquei ali até as 4 da tarde. Eu lembro, eu fiquei dentro de um lugar, dentro da comunidade, e as pessoas vinham até mim, os soldados dele lá do tráfico, eles perguntavam se eu queria biscoito, um refrigerante, e eu falava assim, não, eu sou evangélico e eu estou no jejum, e eu realmente estava no jejum, né? Eu falo realmente estava porque eu sou uma pessoa muito sincera no evangelho, então eu não ia dizer uma coisa que eu não estaria, né? Então, eu disse, eu estou no jejum. Ele falou, você é crente? Eu falei, sou. Aí eu já havia ouvido falar isso, mas agora estava acontecendo comigo. Ele disse, fala o Salmo 91. Aí eu falei, aquele que habita nos esconderijos. Quando eu comecei, ele falou, pode parar, eu já sei. E isso traz uma revelação, né? Por que ele mandou falar o Salmo 91? Porque ele era desviado. Todos os que estavam lá eram desviados, filho de pastores, filho de homens de Deus, de mulheres de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com nossos filhos. Nós precisamos orar pela nossa família, pela nossa casa,
porque o diabo está aliciando pessoas. Mas maior é o nosso Deus para guardar, para proteger, para livrar e para abençoar. E ali eu preguei o evangelho para eles, eu falei do amor de Deus para eles. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. E ali eles pegaram minha camisa da Telemar, levaram o carro. Quando foi 5 horas da tarde, eles trouxeram e mandaram entrar dentro do carro. Eu vi que o tanque eu deixei cheio, estava vazio. Eles provavelmente, eles não me disseram, eles devem ter usado o carro para transportar drogas ou armamento, né? E ali eles me botaram no carro, e eu lembro que quando eu entrei dentro do carro que eu fui, ele foi comigo até um certo lugar, o bandido que tinha me levado, que me sequestrado. E ele disse assim, quando mandar fazer uma coisa você faz, porque eu ia te matar. Só que uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que antes disso acontecer, Deus falou no meu ouvido, Deus falou assim, Satanás vai tentar te matar. E é engraçado que Deus só falou isso, não usou vaso, não deu sonho, não usou profeta, não falou nada, só falou isso, e essa frase curta, e só falou uma vez. E graças a Deus, Deus me livrou da mão do diabo. Quando eu saí de lá, uma expressão até que os antigos usavam, eu saí de lá mais quebrado que arroz de terceira. Eu estava quebrado, moído, né? E eu fui parar lá na casa da minha mãe, porque nessa hora a gente procura, né, a família. Eu fui procurar a minha mãe, a minha família. Cheguei lá, o meu irmão chamou um pastor para orar por mim. E naquele dia quase que eu saí da graça. Porque quando você está assim, eu tô sendo da graça assim, brincando, né? Porque eu estava muito arrasado, muito arrebentado. Foi uma experiência assim, né? Deus te leva dentro das covas dos leões. Literalmente fui dentro da cova dos leões. Literalmente. Embora isso num momento foi muito difícil, mas isso me deu uma experiência muito grande. Deus me mostrou que Ele me leva lá no ninho do diabo e eles não podem tocar. Porque Deus, bendito seja o nome do Senhor, dá limites para Satanás. Receba essa palavra na tua vida. Você pode passar o processo que for, a ameaça que for, o diabo pode se levantar, mas Deus tem limites. Deus tem limites. Bendito, aliás, Deus impõe limites para o diabo. E dali ele não pode passar. Ele pode me levar, ele pode me sequestrar, ele pode me deixar lá, mas tirar minha vida ele não pôde. Porque veio uma ordem do céu que não podia. Bendito seja o nome do Senhor. E esse pastor, quando veio falar comigo, ele disse assim, ele já chegou na porta, eu imaginando, né, meu irmão falou, vou chamar um pastor para orar por você. Eu imaginando, não, ele vai chegar, meu servo, Deus é contigo, né? Eu fiquei imaginando isso. Ele já chegou da porta. Homem! Te levei dentro da cova dos leões e te tirei, me mostra um arranhão. Ele nem tinha me visto direito, ele chegou na porta. Deus já estava revelando para ele. E ali caiu a ficha, embora na hora eu fiquei chateado, porque eu queria esganar ele, né? Né? Porque você está ali assustado, tá coisa, isso aqui é uma palavra de conforto. Mas Deus, quando Ele tem uma obra na tua vida, Deus te trata como homem. Jeremias disse, eu sou um menino, não fala que é um menino. Não diga que é um menino, porque tudo que eu mandar dizer, você vai ter que dizer, você vai falar. Então Deus trata a gente como nós, porque a obra de Deus precisa de homem. Davi falou para Salomão, não foi? Foi Davi que falou para Salomão, sede homem. Então na obra a gente precisa de um Deus que nos trata sério, no momento importante, no momento de que precisamos ser confrontados e saber que nós podemos passar adversidades, mas tem um Deus que guarda a gente, que nos abençoe, que nos dá vitória. Depois que eu saí tive esse grande livramento da parte de Deus, nós continuamos no processo. Eu fui mandado embora da Telemar. Eu tinha ainda um carro nessa época, um Gol, um estado muito bom, mas aí eu tive que vendê-lo. E depois o barraquinho que eu morava era em torno de 80, 90 reais na época, e eu passei a não ter o dinheiro para pagar esse quartinho que era bem humilde, né? E fiquei num processo com Deus ali. Eu vou falar uma coisa aqui que também porque Deus sabe todas as coisas. Minha esposa trabalhava no centro da cidade e ela ia de trem. E quando ela entrou dentro do trem, Deus usou um vaso para ela, que tinha uns cultos dentro do vagão. E Deus usou um vaso para ela e falou assim, olha,
é eu com ele e mais ninguém. Falando de mim para ela. Que Deus estava fazendo uma obra na minha vida e que estava me moldando. Que não era para ela não se meter, para ela não fazer nada. Que Deus estava fazendo a obra. E aí eu passei, quer dizer, a minha esposa foi para morar com a irmã dela num apartamento muito bom em Madureira, com piscina e tudo. E o vaso aqui foi pro barraquinho. O processo maior na minha vida por causa da chamada libertação e cura. Eu já trabalhava com libertação, caía demônio para tudo que é lado. Mas um chamado muito forte para libertação, muito forte mesmo, né? E ficava evidente isso. E por causa disso, as guerras eram intensas. E eu morando nesse barraco, era no fundo de umas casinhas, tudo pequenininha, assim um lugar bem humilde. E no fundo era o meu barraquinho, um calor terrível, teleternite, isso no verão do Rio de Janeiro, no auge, 40 graus. Eu já passando esses processos todinho, Deus vira para mim, eu na Assembleia. Eu quero lembrar aqui que eu ia para um terno, eu ficava, minha esposa longe, não tinha as coisas para fazer, eu com um terno, durante um ano eu fiquei indo para a igreja com um terno. Ele já sabia ir voltar sozinho, não precisava nem botar. E com um sapato furado. Quer dizer, processo em cima de processo. Quando era chuva, que era uma benção, né? Passava na poça d'água, aí ficava chopoque, chopoque, chopoque. E outra coisa, quando eu chegava no culto, algumas pessoas viravam para mim, a gente tem que falar essas coisas, irmão, porque essas existem. E a gente precisa seguir em frente e não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Alguns falavam assim, isso daí é lobo. Você já está atrás de mulher. Cadê a mulher dele? Quer dizer, irmão, a gente tem que ouvir essas coisas de pessoas que eram para incentivar. Mas essas coisas não podem ser escondidas, porque um dia você pode enfrentar uma situação dessa. Eu sempre fui de falar a verdade. João 8,32 diz, conheceres a verdade vos libertará. E o verso 36 diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu sou a favor de que as pessoas conheçam a verdade. Não interessa se é novo convertido, porque se for de Deus, permanece. E se permanecer, fica com alicerce, fica na rocha. Mateus 7,24 diz, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, assemelhou ao homem prudente, que ele ficou socado sobre a rocha, desceram as águas, soparam os ventos, correram os rios, combateram aquela casa, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Mas aqueles que ouvem minhas palavras e não as praticam, assemelham ao homem sensato, desceram as águas, soparam os ventos, correram os rios, combateram aquela casa, ela caiu, grande foi sua queda, porque estava alicerçada na areia. Que os irmãos sejam enraizados na verdade, na palavra, para que possam crescer, dar frutos, porque a árvore que não tem raiz, que a raiz não se aprofunda, qualquer vento derruba, qualquer luta derruba. Então eu ouvi essas coisas, mas eu permaneci na presença do Senhor, firme, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus, como sempre nos altos e baixos, eu fui para o Espírito Santo, fiquei de 10 dias lá, no Espírito Santo, pregando, fui para rádios, demônios se manifestando, maravilha, até que um dos dois jornais de maior circulação do Espírito Santo, que aqui no Rio, eu tenho a capa eu tenho o jornal aqui, se depois quiser mostrar, eu tenho o jornal aqui, mas era um dos maiores de circulação e representava mais ou menos o Extra e o Dia, aqui no Rio de Janeiro, e eles fizeram e colheram o meu testemunho. Eu saí na parte de religião lá, e o nome foi divulgado, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nessas situações de altos e baixos. E depois, Deus me usou para uma irmã, na profecia, e se cumpriu. E depois ela ficou sabendo que eu precisava de uma casa. E aí Deus restituiu meu casamento, né? Porque na verdade não era o casamento, né? Era o problema financeiro que nós vivíamos. Deus restituiu, trouxe minha esposa de novo, e ela me deu a chave do apartamento, sem fiador, sem nada, porque eu tinha sido usado para ela. Ela falou, tá aqui, ó, toma a chave aqui. Deus me abençoou. Eu fui dos melhores bairros aqui de Irajá, que é o bairro Araújo. Quem mora por aqui conhece, só mora ali pessoas de condições financeiras. Eu moro aqui em Irajá há 30 anos, entre Irajá e Vista Alegre. Aqui ainda é Irajá, no apartamento que eu moro hoje, mas você saiu ali, já é Vista Alegre, Vila da Penha, né? Então já é o finalzinho de Irajá,
já Vista Alegre, Vila da Penha. E ali eu passei um tempo ali, Deus botou na prova novamente, a gente não conseguia pagar condomínio, não conseguia pagar aluguel, foram provas, foram humilhações, e eu gemendo, chorando, fazendo campanha no monte, orando, jejuando, lendo a Bíblia, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, e até que um dia Deus nos honrou, Deus deu uma causa na justiça, minha esposa, nós fomos lá e pagamos tudo. A gente fala, mas o testemunho para edificar a fé das pessoas, mas só sabe o calor da panela e a colher que está lá dentro. Então lembrar daqueles tempos ali terríveis, porque um homem de Deus, indo para a igreja, Assembleia de Deus, eu era assim, santarrão, e você ficar devendo aluguel não é fácil. Você passar por esse processo não é fácil. E foi um processo grande. Eu fiquei 8 anos na prova. 8 anos me virava de cabeça para baixo e não caiu uma moeda. Então, teve uma época que era Natal, meu filho novo, meu filho Tiago, estava eu e minha esposa, nós já tínhamos saído desse bairro Araújo, que era um bairro luxuoso. Aí depois nós saímos lá do bairro Araújo, nós viemos morar na rua da igreja. Deus usou um vaso e falou, Deus vai trazer aqui para perto. Mas pensa numa cabeça de porco. Nesse bairro Araújo que nós fomos morar, eu saí do quartinho, nós tínhamos perdido tudo. Então a nossa mudança foi uma Kombi aberta, com uma televisão velha e um fogão. Tinha geladeira? E uma geladeira. Mais nada. Você imagine para você ir por um bairro rico sem nada. Então era humilhante até a mudança. Eu saía na garagem, assim, na varanda, uma varanda bonita, eu via só carros, tinha até Mercedes, carros luxuosos, e nós não tínhamos nada. Na nossa sala era televisão e nem mais nada, você estava no chão. No quarto, a gente botava fio, estendia fio para poder estender as roupas. Então difícil mesmo, e isso cuspindo fogo, cheio de unção. Na minha igreja o diácono e as pessoas o procuravam a mim para ser orado por cura, não os presbíteros, não os pastores. E eu era tão respeitado dentro da igreja que ninguém reclamava. Mas cheio de unção, cheio de poder de Deus. Mas na vida financeira, uma luta tremenda. Esse testemunho aqui serve muito para as pessoas que estão no início, que estão buscando, estão passando por processos. Deus prova igual ouro no fogo. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que trabalha. E eu subindo montes e pedindo a Deus unção dobrada do Espírito de Deus. Unção dobrada. Então quando você é usado para pedir, também se prepare, porque as batalhas serão intensas. Então eu não posso reclamar, né? E quando a gente foi para essa cabeça de porco, na Gustavo de Andrades ali, uma casa, ela era embaixo, tinha outra casa em cima, e de dia a gente tinha que ter a luz acesa porque não tinha claridade, era tudo escuro, ela sabe, frio, as paredes eram cheias de mofo, quer dizer, uma coisa horrível. E nós ficamos em situação tão difíceis ali, eu não tenho vergonha de falar, embora isso aí vai alcançar muita gente, mas é preciso as pessoas ouvirem, levavam bolsa de comprinha pra gente na porta. Deus não deixava faltar, mas a gente passava tempos difíceis. Eu não posso agora deixar de falar dessas coisas e esquecer da provisão de Deus, da providência de Deus. E um dia minha esposa vinha com meu filho era Natal, e ela estava dando uma mão dada com meu filho, uma criança falou, ué, o Tiago não vai botar roupa nova não? E quando ele falou isso para o meu filho olhou para minha esposa, e minha esposa, a gente não podia fazer nada, porque não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro para fazer, era tudo muito difícil, mas fiéis a Deus, firmes no Senhor, pobres financeiramente, mas ricos de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu quero declarar que pessoas serão cheias de Deus. Isso aqui tem um impacto muito grande. Deus precisa de você que quer renunciar, que não olha para isso, não olha para aquilo, não olha para a vida financeira, para a exaltação no tempo da escassez, da batalha. Não, tem um tempo da humilhação, meu irmão, mas certamente verá o tempo da exaltação na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Passei vários processos. Eu assumi o culto de libertação da igreja, na matriz. Eu cheguei a dirigir congregações, dirigi na comunidade de Acari, uma comunidade terrível. Era tiro de fuzil na porta da igreja. Eu peguei a igreja junto com o vice-presidente do campo
pastor Silas, e a gente só tinha eu e ele no culto. Então eu dirigi o culto, cantava corinho, cantava hino da harpa, palavra inicial, pregava, cantava corinho de fogo, e ele ficava na porta e tirava as ofertas. E Deus encheu o culto para a glória de Deus. Tive um livramento de morte terrível lá na porta, os fuzis. Quando eu entrei, que eu parei, que eu ia entrando com o carro, o polícia veio atrás do meu carro, mirou o fuzil e vinha o traficante do outro lado de moto. Quer dizer, eu fiquei no meio e ele deu tiro para cima, porque se ele dá tiro para baixo, pegava por trás de mim. Então, grandes livramentos, aí eu passei o culto de libertação da matriz. E Deus me honrou muito. Deus me honrou com curas, com milagres, sinais, prodígios. Fazia campanha, Deus fazia curas extraordinárias. Até crianças no feto que estavam sem cabeça, eram formadas no ventre sem cabeça. Pessoas iam fazer campanha e Deus curava, e as pessoas vinham dar o testemunho que a criança nasceu sã, abençoada, curada, porque nosso Deus é Deus de milagre. Receba a cura aí, receba o milagre. E ali eu passei muitos processos financeiros, processo. Chegou no final, porque nós estávamos com problema de aluguel, e a dona do apartamento fez o imposto de renda da minha esposa. Então, como ela sabia que ela tinha um dinheiro para receber, deixou a gente no apartamento, para quando chegasse a época de receber a restituição, a gente pagaria. Então ela tinha uma garantia, porque nós ficamos devendo durante 1 ano mais ou menos o aluguel, então foi uma soma alta, mas no final nós pagamos. E como eu tinha imposto de renda, ela mesma fez imposto de renda, quer dizer, vai ser ressarcido do imposto de renda, então paga esses meses, vão ficar, ok. Só que quando chegou em dezembro, ela não recebeu porque a dona tinha feito imposto de renda errado. E ela não quis entender. Foi ela e mais 2 pessoas, 2 irmãs dela, foram na igreja, não deixaram eu dirigir o culto de libertação da igreja, isso faltando meia hora para começar o culto. Fizeram um escândalo na porta da igreja. Eu não tenho vergonha de falar nada disso não, viu? Porque é para de ficar pé. Isso inflamado com pessoas que tinham inveja da minha vida, que eu sei quem é, que eu não vou falar nome, mas eu não estou desabafando aqui. Eu sou uma pessoa tratada, eu sou uma pessoa sarada, eu sou uma pessoa curada. Sim, irmãos, porque hoje em dia as pessoas não são tratadas, não são saradas e querem sarar os outros. São pessoas enfermas, são pessoas cheias de mágoa, cheias de rancor dentro da igreja e querem tratar dos outros, não pode. Então eu sou uma pessoa, graças a Deus, realmente transformada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que eu zelo para ser muito espiritual. Então eu sei que tudo o que acontece é permissão de Deus, eu não atribuo nada ao diabo não. O diabo só faz o que Deus permite. Jó, ele tinha o mesmo posicionamento, ele não atribuía nada. Louvado seja o nome do Senhor, ao diabo não, ele atribuía a Deus. Ele falou para a mulher dele, aceitastes o bem do Senhor com prazer? Ela fala do Senhor. E o mal tu não queres aceitar? De quem? Do Senhor. Ele não atribui nada ao diabo. E assim sou eu também. Eu tenho esse pensamento, essa mente, que é Deus que estabelece tudo. Então se Deus permite, permitiu. E elas fizeram o maior escândalo na porta da igreja, não deixaram eu dirigir o culto. E elas apontando o dedo, falando, me insultando, só que elas mexeram com a coisa errada, com a obra. E eu, com muita paciência, eu falava assim para elas, nesse tom, irmãos, eu falava assim, irmã, ei, não faz isso não, não faz isso não. Eu quero falar uma verdade para vocês, eu sou pastor, mas eu sou homem, transformado. Mas se eu não fosse transformado, eu pegava aquelas 3 mulheres, e eu não estou falando isso, irmãos, eu estou falando com maior calma, eu não estou falando desabafando, mas eu pegava ela, quer dizer, elas estavam correndo perigo, e elas têm que dar graças a Deus por eu ser liberto. Graças a Deus ela pegou pessoa, eu transformado, e eu só falava nesse tom, não faça isso, não faça isso, é a obra do Senhor. E eu estou falando isso porque a cobrança de Deus foi severa. Passou 6 meses, irmão, disso, eu estou num monte de Raiz da Serra, eu estou entregando uma profecia para uma irmã, isso já estava escurecendo. Saiu uma outra irmã de trás que eu não estava nem vindo, ela veio, botou a mão no meu ombro e falou, homem,
Eis que aquelas que se levantaram contra a tua vida, uma eu já bati, e se as outras não descerem, eu vou bater também. E eu não sabia de nada. Quando eu cheguei aqui, a que mais me insultou, Deus tinha matado. Morreu de morte natural. Então, e você veja o que é um homem espiritual. Como é que faz numa hora dessa? Você comemora ou você se entristece? O mal está no coração delas, não no meu. Aqui tem um coração de Deus. Então não se alegra com a morte de ninguém. Agora, houve um veredito do céu. E Deus falou comigo, se levantar contra o teu ministério, se levantou contra mim. Não é contra o pastor, não é contra o Alain, é contra o pastor Alain. O pastor Alain é ministério, entende? E Deus, a que mais me insultou, a que mais apontou o dedo, a que mais tentou me denigrir, foi a que Deus levou. Então, irmãos, são processos que a gente passa, que é muito difícil, mas que Deus cobra, né? Então, eu tinha muitas perdas, muitas lutas, muitas batalhas, mas Deus me honrando com muitas curas, milagres. Aqui eu não tenho como eu falar de tudo, irmão. Pessoas sendo curadas uma atrás da outra, muitas curas. Eu saí na Rede TV, eu orei por uma senhora, eu já falei aqui de algumas, lá do Espírito Santo, da Rede TV, eu orei, Deus curou uma irmã, foi curada de AIDS. E aí a Rede TV foi fazer uma entrevista comigo lá na igreja, falando sobre essa cura, dando testemunho para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No outro dia eu estava no shopping e um rapaz parou, vem cá, não é você que estava na televisão ontem? Né? Quer dizer, as pessoas, aquilo fica guardado, a mensagem passa, o testemunho passa, né? E depois eu passei os processos, fui passando os processos e até que eu fui abrir meu ministério. Deus me arrancou da minha igreja, porque eu era enraizado dentro da igreja, da Assembleia. Então eu tinha um coração, se Deus não me tira de lá, eu estava lá até hoje, e servindo a Deus com maior alegria. Mas Deus, esse fato que aconteceu, dessa senhora se levantar contra mim, foi um sinal. Deus falou, usou um vaso, falou, olha, se você não sair de lá, vai acontecer um problema, se você não sair, vai acontecer coisa pior. E eu fiz a campanha no monte, e eu abri a igreja pentecostal Senhor dos Exércitos, Ministério Pastor Alain Nogueira, né? Quero deixar até aqui o endereço do Facebook, PR Alain Nogueira. Você vai ver ali vários vídeos de curas ao vivo no culto, orando e Deus curando instantaneamente. Está lá para muita gente ver, né? Várias curas, vários milagres. Tem o Instagram é o Pastor Alain Nogueira Oficial, e o YouTube também é Pastor Alain Nogueira. Amém? Meu contato para uma pregação é 21 99783 1062. Terei prazer de visitar a sua igreja e falar das maravilhas de Deus. Depois desses processos todos, Deus me levou e eu abri o ministério em Jardim América. Eu não conhecia nada lá. Eu queria que Deus abrisse em Vista Alegre na hora que eu conhecesse. Eu tive várias propostas. Um homem dos Estados Unidos me ligava e falava comigo todos os dias. E ele falou que se eu aceitasse a proposta dele, no outro dia ele botava 100 mil reais na minha conta. Isso é verídico, eu sou um homem de Deus, eu não sou de conversa fiada. E ele ficava falando comigo, era parente de uma pessoa que era da minha igreja, que eu não vou citar o nome para não envolver, mas ele me oferecia, e ele falava que tinha acesso a rádios lá nos Estados Unidos, e que ele ia me levar para lá e que ia fazer a obra. E eu entendi aquilo naquele momento ali como o inimigo querendo me desviar dos propósitos de Deus. Porque quando envolve dinheiro e quantias altas assim, irmãos, é porque quer tirar o propósito de Deus, e com certeza era para mim poder me corromper, né? E mesmo aqui em Vista Alegre, eu dirigindo o culto de libertação, propostas chegavam, pastores diziam, olha, pode escolher qualquer lugar do Rio de Janeiro, eu monto uma igreja para você, eu boto tudo, banco, ar-condicionado, tudo, até MD, que é aquele negócio de gravar, e eu vou pagar um salário de 4 mil reais para você, e você vai ficar 3 meses, e depois de 3 meses, tem que andar com as suas próprias pernas. E eu orava a Deus, Deus não deixava. Tudo isso, Deus me livrava, Deus me guardava e Deus não deixava. Até que eu fui para Jardim América, e ali eu comecei a voltar a trabalhar com cosmético, e Deus me exaltou. Deus me exaltou de uma forma muito grande.
eu começou a entrar muito dinheiro, eu comprei um Corsa, eu comprei um Golzinho usado, depois eu fui logo para um Corsa Zero 2008, tá até aí na porta, só que ele já está 2022, e logo depois, em seguida, eu estava até no monte, Deus usou uma missionária para mim e falou assim, ó, eu tô vendo você com um carro muito grande, um carro prata e um carro zero. E eu falei assim, até eu mesmo pensei, essa missionária não está muito bem da cabeça, não, com um carro zero lá embaixo. 6 meses depois eu estava com um Peugeot 206 Passion, lindo, zero de novo. Outro carro zero. Então eu fiquei com 2 carros e fui para uma casa duplex, linda, grande, com rua sem saída, churrasco todos os dias, eu vendendo cosméticos, eu indo de vento e polpa, cartão de créditos alto, comendo churrascaria todos os dias, olha os altos e baixos, né? Deus me botou num patamar muito grande, roupas, meu filho tinha todos os tipos de tênis que você possa imaginar, eu dava relógio, 2, 3 relógios para o meu filho, tênis de marca, iPhone, tudo do bom e do melhor para o meu filho, porque Deus me exaltou. Eu não só era pastor presidente da igreja, né, mas também comecei numa igreja muito pequenininha. Hoje é um prédio de 3 andares, com 25 metros de comprimento, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus me exaltou poderosamente, eu tendo tudo do bom e do melhor, para a glória de Deus. Trabalhando com cosmético e tendo um salário hoje na faixa de 15 mil reais. 15 mil reais, irmão. Eu andava com um bolo de dinheiro na carteira. Quando eu chegava nas melhores churrascarias do Rio de Janeiro, como é o nome daquela Norte Shopping? Estrela do Sul. Eu chegava, eles já botavam logo H2O, trazia a picanha nobre, porque eles já sabiam tudo que eu queria já. Então, quando eu chegava, eu não precisava nem pedir, de tanta frequência que eu tinha nesses lugares, cartões de crédito, roupa, tudo do bom e do melhor, comendo camarão, siri da ilha, só coisa boa. E quando eu estava no auge, que eu estava de vento e polpa, que eu pensava em comprar um apartamento, e que eu já estava uma clientela tão grande no Rio de Janeiro, uma clientela tão grande, ganhando esse dinheiro, e eu só trabalhava 3 dias na semana, ganhando 15 mil reais, 3 dias na semana, porque era muito voltado para a obra, então não deixava o trabalho invadir o tempo da igreja. Então eu me consagrava muito e nunca deixei e negociei a obra do Senhor. Sempre fiz com muito zelo, graças a Deus. E ali eu já estava com pessoas vendendo para mim, outros vendedores de porte grande, vinham, compravam as máquinas comigo, então eu já comecei a ganhar dinheiro sem sair de casa. Eu só comprava e repassava, só entregava. Então era ganhando dinheiro em dinheiro, o dinheiro já estava pensando em botar firma, até que Deus veio e falou no meu ouvido: para de trabalhar. Você imagine você num patamar de alto, ganhando esse dinheiro, tendo essa situação toda e mandar para ir trabalhar. Se você ganha um salário mínimo e o patrão te explora a beça e Deus fala para de trabalhar, você vai soltar até fogos. Glória a Deus, aleluia. Mas não foi assim, eu ganhando um salário altíssimo e Deus manda parar. Isso, irmão, requer muita obediência a Deus. Muita. Não é pouca, não. Cartão de crédito, perdi tudo. Fiquei cheio de problema por causa da situação. Então, eu tinha tesouras que era de venda, que quem é cabeleireiro sabe disso, tesoura 500, 600, 700 mil reais a tesoura. Eu cheio de tesoura em casa, cheio de material dentro de casa. Então eu tinha tanto temor a Deus que eu falava assim: não vou sair nem para vender, porque se eu sair podem me roubar, podem roubar o carro, porque eu estou na desobediência. Aí eu fui e chamei pessoas que eram no mesmo ramo e passei tudo a preço de custo, só para não sair para vender, porque se eu saísse, é claro que eu dobrava o dinheiro. Mas aí eu fiquei com medo da desobediência, eu passei tudo. E aí eu passei nesse processo, vendo o processo tudo novamente. Quem pode dar um glória a Deus aí? E aí, irmão, fiquei no processo na igreja, vários processos dentro da igreja. Tinha a igreja lotada. E de repente Deus falou assim: ó, todo mundo tiver de brinco, de batom, de pintar o cabelo, ninguém pode mais. E eu tive que fazer uma reunião extraordinária e passar isso, sabendo que todo mundo ia sair da igreja. Eu fiquei com meia dúzia de pessoas dentro da igreja, por obediência. É raro isso, viu? É raro isso. E até que ali, Deus começou a fazer promessas gigantescas na minha vida. Promessas gigantescas.
Então eu tenho promessas grandes, grandes mesmo. E em breve, mais para frente, eu vou estar voltando aqui nesse canal para dar testemunho. Porque grave uma coisa, esse homem que está pregando aqui, que está falando aqui, vocês ainda vão me ver muito na televisão e na rádio. Eu não estou falando isso para me exaltar, não. Mas é promessa de Deus. E todas as promessas que Deus me fez, Ele cumpriu. Todas elas, nenhuma delas se perdeu. E a promessa que Ele tem é de botar multidão nas minhas mãos, de botar povão, e eu sei que isso vai acontecer. Em uma delas Ele falou assim, olha, vou te fazer coisas que te anunciei, coisas que eu não anunciei. E uma delas foi me levar na Europa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem estava no lamaçal do pecado, quem estava nas drogas, quem estava na mendigaria, agora está pegando o avião e atravessando o oceano. Pessoas, milhares e milhares de pessoas sonham fazer isso e não puderam fazer. Viveram, morreram e não conseguiram fazer isso. E Deus me deu esse presente. Fui fazer a obra missionária, fazer a obra. Eu sabia que eu ia para lá para pregar, para anunciar o evangelho, né? Deus colocou no meu coração que não era para mim deslumbrar, entendeu? Eu estava indo para um lugar muito grande, a Europa é coisa maravilhosa. Eu fiquei 50 dias na Europa, e isso é um custo muito alto. Estadia, comida, bebida, levar e trazer para as pregações. Então eu tive lá uma assessoria muito grande, as pessoas me levavam, pastora, o esposo, as famílias me levavam. Eu fiquei na Alemanha 21 dias, 3 semanas. Fiquei na Alemanha, na Holanda, 1 semana, para a honra e glória do Senhor. E fiquei em Portugal, em Marquês de Pombal. Marquês de Pombal é a zona sul aqui do Rio de Janeiro. Marquês de Pombal é a coisa mais linda que tem. São os melhores hotéis, melhores lojas, melhores grifes. Eu fiquei lá no meio. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Só Deus é Senhor, meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Deus me botou no meio dos ricos. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus me infiltrou lá, Deus me botou lá, falou assim, olha o que eu faço contigo, para a honra e glória do Senhor. E isso, não tinha dinheiro sobrando não, irmão. Foi tudo mover de Deus, o poder de Deus, um monte de Deus. Pensa que Deus fala assim, ó, toma 50 mil euros e vai para a Europa? Não, Deus te leva com... Eu fui com 200 euros. Isso é para tu dar glória 10 vezes, porque 200 euros é 1.200 reais. Não dá nem para ir para São Paulo. Mas eu fui, lá eu recebi ofertas, Deus usou pessoas. Só numa igreja só me deram 800 euros de oferta. 800 de oferta, 8 vezes 7, 50, são 5.600 reais. Só uma igreja fez isso, né? Deus me abençoou, mandava dinheiro para cá, para minha esposa, ela ria à toa, né? Porque só mandando dinheiro, Pix, só benção para a vida. Isso foi em 2019, né? E Deus me exaltou, lá Deus me usou muitas curas, muitos milagres, muitas maravilhas. Depois fui para Portugal, fiquei 3 semanas em Portugal, Deus me usando. E para a glória de Deus, irmãos, tudo eu saí daqui com promessa de Deus, isso é bom salientar. Deus falou assim para mim, eu vou te levar na Alemanha, na Holanda, em Portugal. Eu fiz um post aqui e falei, eu estou indo para a Europa, Alemanha, Holanda e Portugal. Eu só tinha agenda na Alemanha. Só que eu botei o post aqui que eu já ia nesses 3 países, na Alemanha, na Holanda e Portugal. Quando eu cheguei na Alemanha, a pastora me levou na Holanda. Eu preguei, e voltei, retornei e comecei a pregar na Alemanha todos os dias. Um pastor de Portugal me ligou, falou, olha, pastor Alain, a missionária aí da Holanda me disse aí sobre o senhor e falou que o senhor é uma bênção. Tinha um pregador vindo dos Estados Unidos. E nós fizemos agenda aqui para ele. Só que de última hora ele não vai vir. Eu posso botar o teu nome no lugar dele? Eu falei, oh meu Deus, deixa Deus te usar, vaso. E irmão, eu fiquei com tanta agenda que eu brigava 2 dias no mesmo horário, no mesmo dia. 2 horários no mesmo dia. Ou seja, quem faz a promessa te garante a vitória. Eu fui pela fé, sem saber falar inglês, sem nunca ter entrado dentro de um aeroporto internacional, fazendo check-in, fazendo um monte de coisa, fazendo conexão. Deus é tremendo, me levou, me trouxe e eu ainda voltei com os mesmos 200 euros que eu tinha levado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, como eu tenho dito, Deus tem me usado poderosamente nas curas. Deus tem me usado para que o nome dele seja glorificado. Embora eu seja pastor da Igreja Pentecostal Senhor dos Exércitos, eu também sou pregador itinerante e Deus tem me levado para esse mundo afora para falar das maravilhas dele. Muitas vidas têm sendo libertas,
e curadas para a glória do Senhor Jesus. E por isso eu quero deixar essa oração, para que todos aqueles que estão inscritos no canal Semeando Vida, esse canal abençoado, que edifica vidas, que fortalece, que renova a fé das pessoas, sejam também alcançados pelo favor de Deus e um milagre chegue na sua vida, na sua casa e na sua família. Deus é poderoso para te levantar desse leito, Deus é poderoso para levantar você dessa cama, Deus é poderoso para abrir a sua visão, Deus é poderoso para você voltar a enxergar, em nome de Jesus, a ouvir. Deus é poderoso e nós vamos clamar que todos aqueles que sejam alcançados sejam curados pelo poder do nome de Jesus, segundo a vontade do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oremos. Pai, é no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de milagres, do Deus de maravilhas, do Deus que não perde peleja, o Deus que não perde batalha. Senhor, grandes são as tuas maravilhas, meu Deus. O Senhor tem feito através do meu ministério. Eu te peço, meu Deus, aonde essa oração chegar, o Senhor venha fazer o sobrenatural. Deus, aonde essa oração chegar, meu Pai, pessoas que venham ouvir essas orações, meu Deus, Deus poderoso, essa oração seja agraciado, seja agraciada pelo poder do nome de Jesus. Pai, que paralítico venha andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, no nome de Jesus eu ordeno agora, que toda enfermidade saia pelo poder do nome de Jesus. Que toda tristeza, depressão, síndrome do pânico, síndrome de Guillain-Barré, em nome de Jesus caia por terra todo mal, em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, teu servo e a tua serva de mal de Parkinson. Deus, movimenta as águas, quebra os grilhões, quebra as cadeias, muralhas, derrama o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Levanta desse leito, levanta desse hospital, levanta em nome de Jesus dessa adversidade, pelo poder do nome de Jesus, e o nome do Eterno venha ser glorificado. Eu declaro que esse câncer não existe mais, eu declaro que essa enfermidade já foi embora no nome de Jesus, porque Deus já expulsou, Deus já sarou, Deus já curou. É Deus de milagres, é Deus de maravilhas, é Deus que levanta caído, é Deus que fortalece o fraco, é Deus que movimenta as águas, é Deus que tira as pedras de tropeço, as barreiras e impedimentos e dá vitória a teu servo e a tua serva. Todo mal, sai agora. Toda enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus. Toda opressão maligna, sai agora. Toda enfermidade, em nome de Jesus. Aquelas que são diagnosticadas pelos médicos e aquelas que não são. Aquelas que são espirituais, aquelas que são feitiços, mandados, bruxarias. Meu Senhor Jesus Cristo, bota por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, que o inferno seja derrotado agora. Caia por terra. E o nome de Jesus seja glorificado. Eu creio nessa oração, eu creio na bênção, eu creio na vitória. Receba, toma posse do teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo, que chegue aos corações. Comente aqui nos comentários, deixa o seu testemunho, você que foi alcançado pelo favor de Deus, porque é tudo para a honra e glória do teu nome, para que vidas e vidas sejam alcançadas, renovadas, fortalecidas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Que Deus abençoe. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.